Gênesis capítulo 27. Vamos considerar as principais circunstâncias da vida de Jacó. Os capítulos 27 a 35 apresentam-nos a história de Jacó, pelo menos os acontecimentos principais dessa história. O Espírito de Deus põe aqui diante de nós, em primeiro lugar, a instrução mais profunda quanto ao propósito de Deus de graça infinita, e, em segundo lugar, mostra-nos a completa nulidade da depravação da natureza humana. Passei por alto, de propósito, uma passagem no capítulo 25 com o fim de a tomar aqui, de maneira que pudéssemos ter a verdade a respeito de Jacó perante nós. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Em Malaquias 1 versículo 2 e 3 faz-se referência a esta passagem, pois lemos, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em Romanos 9 versículo 11 ao 13 faz-se também referência a esta mesma passagem, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Temos assim claramente diante de nós o propósito eterno de Deus segundo a eleição da graça. Esta expressão quer dizer muito. Afasta todas as pretensões humanas e defende o direito de Deus atuar como quer. E isto é de grande importância. A criatura humana não pode gozar felicidade até curvar a sua cabeça perante a graça soberana. E seu dever fazê-lo, porquanto é pecador, e, como tal, sem direito a atuar ou ditar. O grande valor de posição sobre este terreno está em que não é mais uma questão do que nós merecemos, mas simplesmente daquilo que Deus tem prazer em nos dar. O filho pródigo podia falar em ser servo, mas na realidade ele não merecia o lugar de servo, se tivesse de ser tomada em conta a questão de mérito, e, portanto, ele teve apenas que aceitar aquilo que o Pai quis dar-lhe, e isso foi o lugar mais elevado, o próprio lugar de comunhão consigo. Assim terá de ser sempre. A graça será eternamente a coroa de toda a obra de Deus. Felizmente assim é para nós. À medida que avançamos dia a dia, fazendo novas descobertas de nós próprios, necessitamos de ter os pés sobre o fundamento sólido da graça de Deus, nada mais nos poderá suster no crescimento do nosso conhecimento. A ruína é irremediável, e portanto a graça tem de ser infinita, e infinita ela é, tendo a sua origem em Deus mesmo, o seu curso em Cristo, e o poder de aplicação e gozo no Espírito Santo. A Trindade divina é revelada em ligação com a graça que salva o pobre pecador. A graça reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Romanos 5 versículo 21. E só na redenção que pode ver-se este reino da graça. Na criação podemos ver o reino da sabedoria e poder, podemos ver na providência o reino da bondade e longanimidade de Deus, mas só na redenção vemos o reino da graça, e isso, também, sobre o princípio da justiça. Ora, em Jacó temos uma exibição notável do poder da graça divina, pela simples razão de que vemos um exemplo notável do poder da natureza humana. Vemos nele a natureza em toda a sua irregularidade, portanto, vemos a graça em toda a sua beleza moral e poder. Dos fatos da sua extraordinária história parece que, antes do seu nascimento, quando do seu nascimento e depois do seu nascimento, a energia extraordinária da natureza foi notada. Antes do seu nascimento lemos, os filhos lutavam dentro dela. Quando do seu nascimento, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. E depois do seu nascimento, na verdade, até o ponto culminante da sua história, no capítulo 32, sem exceção, a sua carreira nada mais mostra senão os amáveis característicos da natureza, porém, tudo isto serve apenas, à semelhança de um fundo negro, para dar maior relevo à graça de aquele que condescendeu em chamar-se a si próprio pelo nome particularmente enternecedor de Deus de Jacó, um nome agradavelmente expressivo da graça. O capítulo 27 de Gênesis mostra-nos uma figura humilhante de voluptuosidade, engano e astúcia, e quando se pensa em tais coisas em ligação com o povo de Deus é triste e doloroso até ao máximo. E contudo quão verdadeiro e fiel é o Espírito Santo. Ele tem de referir tudo. Não pode apresentar um quadro parcial.
Se nos dá uma história do homem, tem que descrever o homem tal qual ele é, e não como ele não é. Assim, se nos apresenta o caráter e os caminhos de Deus, revela-nos Deus como ele é. E isto, desnecessário se torna notá-lo, é precisamente o que nós necessitamos. Nós necessitamos da revelação de aquele que é perfeito em santidade, e não obstante perfeito em graça e misericórdia, que pôde descer à profundidade da miséria e degradação do homem, tratar com ele nesse estado e erguê-lo dali à comunhão livre consigo em toda a realidade do que ele é. E isto que a Escritura nos mostra. Deus sabia o que nós necessitávamos e deu-nos-lo, bendito seja o seu nome. E não se esqueça que, pondo diante de nós, em amor verdadeiro, todos os característicos do caráter do homem, é simplesmente com o fim de engrandecer as riquezas da graça divina, e advertir as nossas almas. Não é, de modo nenhum, com o fim de perpetuar a recordação dos pecados, para sempre, apagados da sua vista. Os defeitos, os erros e as falhas de Abraão, Isaque e Jacó, foram perfeitamente lavados, e eles tomaram o seu lugar entre os espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12 versículo 23. Porém, a sua história permanece nas páginas inspiradas para a demonstração da graça de Deus e aviso do povo de Deus, em todos os tempos, e, além disso, para podermos ver claramente que não foi com homens perfeitos que Deus teve de tratar, mas sim com aqueles que eram como nós, sujeitos às mesmas paixões, Atos 14 versículo 15, e que ele suportou neles as mesmas fraquezas, as mesmas falhas e os mesmos erros que nos afligem cada dia. Isto é particularmente animador para o coração, e pode pôr-se em contraste com a maneira como a grande maioria das biografias humanas são escritas, pois que, na maioria dos casos, encontramos, não a história dos homens, mas a história de seres isentos de erros e defeitos. Tais histórias têm o efeito de desanimar, em vez de edificarem aqueles que as leem. São mais propriamente histórias daquilo que os homens deviam ser do que realmente eles são, e são portanto inúteis para nós, sim, não apenas inúteis mas nocivas. Nada pode edificar senão a apresentação de Deus tratando com o homem como realmente ele é isto que a palavra de Deus nos mostra. Este capítulo exemplifica isto claramente. Aqui encontramos o idoso patriarca Isaque às portas da eternidade, com a terra e a natureza afastando-se rapidamente da sua vista, e no entanto ocupado com um guisado saboroso, e prestes a agir em oposição direta ao desígnio divino abençoando o mais velho em vez do mais novo. Na verdade isto era a natureza, e a natureza com os seus olhos obscurecidos. Se Esaú havia vendido o direito da sua primogenitura por um guisado de lentilhas, Isaque estava prestes a dar a bênção em troca de caça. Porém o conselho de Deus tem que subsistir, e ele fará tudo o que lhe apraz. A fé sabe isto, e, no poder desse conhecimento, pode esperar o tempo de Deus. E isto que a natureza não pode fazer, mas procura alcançar os seus próprios fins por sua invenção. Estes são os dois grandes pontos destacados na história de Jacó, o propósito de Deus, da graça por um lado, e, por outro, a natureza maquinando e planeando alcançar aquilo que esse propósito teria infalivelmente realizado sem qualquer conspiração ou plano. Isto simplifica a história de Jacó assombrosamente, e não só a simplifica como realça também os interesses da alma por ela. Nada talvez em que somos lamentavelmente tão deficientes como na graça de dependência desinteressada e paciente em Deus. De qualquer forma a natureza estará sempre ativa, e assim, tanto quanto está em si, impedirá o brilho da graça e do poder divinos. Deus não precisava do auxílio de elementos como a esperteza de Rebeca e a impostura grosseira de Jacó para conseguir os seus propósitos. Ele havia dito, o maior servirá ao menor. Isto era bastante para a fé, mas não bastante para a natureza, a qual tem sempre de adotar os seus próprios meios e nada sabe do que é esperar em Deus. Nada pode ser mais abençoado do que uma posição de dependência própria de crianças em Deus, e esperar com verdadeiro contentamento pelo seu tempo. E verdade que isso inclui provação, porém a mente renovada aprende algumas das suas lições mais profundas e goza de algumas das suas experiências mais preciosas, enquanto espera no Senhor, e quanto mais dura for a tentação para nos arrancar das suas mãos, tanto maior será a bênção de nos deixarmos ali ficar. E muitíssimo agradável estarmos inteiramente dependentes de aquele que encontra gozo infinito em nos abençoar. São apenas aqueles que têm experimentado, em alguma medida, a realidade desta maravilhosa posição que podem apreciá-la. O único que a ocupou perfeita e continuamente foi o Senhor Jesus mesmo. Ele esteve sempre dependente de Deus, e rejeitou inteiramente qualquer proposta do inimigo para ser alguma coisa a mais.
A sua linguagem era, em ti confio, Salmos 141 versículo 8, e outra vez, sobre ti fui lançado desde a madre, Salmos 22 versículo 10. Por isso, quando foi tentado pelo diabo a fazer um esforço para satisfazer a sua fome, a sua resposta foi, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando tentado para se lançar do pináculo do templo, a sua resposta foi, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando tentado para tomar posse dos reinos do mundo da mão de outro que não Deus, e prestar homenagem a outro que não Deus, a sua resposta foi, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mateus 4 versículos 4, 7 e 10. Numa palavra, nada pôde seduzir o homem perfeito a abandonar o lugar de absoluta dependência de Deus. É verdade que era propósito de Deus apoiar o seu filho, era seu propósito que ele viesse subitamente ao seu templo, era seu propósito dar-lhe os reinos deste mundo, porém esta era a verdadeira razão por que o Senhor Jesus esperaria simplesmente e ininterruptamente em Deus o cumprimento dos seus desígnios, a seu próprio tempo e segundo o seu próprio modo. Ele não tentou realizar os seus próprios fins. Entregou-se inteiramente à disposição de Deus. Só comeria quando Deus lhe desse pão, somente entraria no templo quando fosse mandado por Deus, subiria ao trono quando Deus determinasse. Assenta-te à minha mão direita, até que ponham os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmos 110 versículo 1. Esta profunda sujeição do filho ao pai é admirável além de toda a expressão. Embora igual a Deus, ele tomou, como homem, o lugar de dependência, deleitando-se sempre na vontade do pai, dando graças até mesmo quando as coisas pareciam ser contra si, fazendo sempre as coisas que agradavam ao Pai, tendo como principal e invariável fim glorificar o Pai, e por fim, quando tudo estava cumprido, quando havia consumado perfeitamente a obra que o Pai lhe havia dado a fazer, ele rendeu o seu espírito nas mãos do Pai, e a sua carne descansou na esperança da glória prometida. Por isso o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, pôde dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 versículos 5 ao 11. Como Jacó conhecia tão pouco, no princípio da sua história, deste bendito sentimento. Como estava tão pouco preparado para esperar pelo tempo de Deus e o caminho de Deus. Preferiu antes o seu tempo e o seu método. Considerou que era muito melhor alcançar a bênção e entrar na posse da herança por meio de toda espécie de esperteza e engano em vez de simples dependência e sujeição a Deus, que por sua graça o havia eleito para ser o herdeiro das promessas, e que, por sua sabedoria e poder onipotente, cumpriria tudo o que lhe havia prometido. Mas, como é bem conhecida a oposição do coração humano a tudo isto! Prefere tudo a este estado de esperança paciente em Deus. Basta deixar a natureza entregue ao passatempo para ver privada de tudo, salvo Deus. Isto fala-nos, numa linguagem que não deve ser mal interpretada, do verdadeiro caráter da natureza humana. Não é preciso considerar as cenas de vício e crime, que ferem todo o sentido moral, para podermos saber o que é a natureza humana. Não, tudo o que é preciso é apenas experimentá-la por um momento no lugar de dependência e ver como ela se comporta. Nada sabe realmente de Deus, e portanto não pode confiar em Ele, e nisto está realmente o segredo de toda a sua miséria e degradação moral. Desconhece inteiramente o Deus verdadeiro, e por conseguinte não pode ser nada mais que uma coisa arruinada e inútil. O conhecimento de Deus é a origem da vida, sim, é em si mesmo vida, e até que o homem tenha vida, o que é ele? Ou o que pode ele ser? Ora, em Rebeca e Jacó vemos como a natureza humana toma vantagem da natureza de Isaque e Esaú. Foi isto efetivamente. Não se contou em absoluto com Deus. Os olhos de Isaque estavam escurecidos, portanto ele podia ser enganado, e eles dispuseram-se a fazê-lo, em vez de confiarem em Deus, que teria frustrado o intento de Jacó abençoar aquele que Deus não abençoaria, um propósito baseado na natureza, e natureza desagradável, pois Isaque amava Esaú, não porque era o seu primogênito, mas porque comia os seus guisados. Como isto é humilhante!
Podemos estar certos de só acumular dores e aflições sempre que tiramos as nossas circunstâncias, o nosso destino e a nós próprios das mãos de Deus. Aconteceu assim com Jacó, como teremos ocasião de ver no prosseguimento do estudo. Alguém disse que quem considerar a vida de Jacó, depois de ele fraudulentamente ter obtido a bênção de seu pai, verá que ele gozou de muito pouca felicidade neste mundo. Seu irmão decidiu matá-lo. Para o evitar, ele foi obrigado a fugir da casa de seu pai. Seu tio Labão enganou-o, assim como ele havia enganado seu pai, e tratou-o com grande dureza. Depois de 21 anos de servidão, ele foi obrigado a deixá-lo ocultamente, não sem correr o risco de ser reconduzido ao ponto de partida, ou assassinado por seu irmão irritado. Apenas se tinham passado seus temores, teve que sofrer a baixeza de seu filho Ruben, em profanar a sua cama. Em seguida teve que deplorar a traição e crueldade de Simeão e Levi para com os siquemitas. Depois teve que sentir a perda da esposa amada. Foi depois enganado por seus filhos e teve que lamentar o suposto fim prematuro de José. E, para completar tudo, foi obrigado pela fome a ir para o Egito, e ali morreu em terra estranha. Assim os caminhos da providência são justos, maravilhosos, instrutivos. Nunca devemos esquecer, em ocasiões de provação, que o que nós precisamos não é de mudança de circunstâncias, mas de vitória sobre o eu. Esta descrição é verdadeira, todavia mostra-nos apenas um lado da vida de Jacó, e esse é o lado sombrio. Bendito seja Deus, há um lado claro, do mesmo modo, para Deus tratar com Jacó, e em todos os acontecimentos da sua vida, quando Jacó foi obrigado a colher os frutos da sua maquinação e perversidade, o Deus de Jacó tirou bem do mal e fez com que a sua graça abundasse sobre todo o pecado e loucura do seu pobre servo. Veremos isto à medida que vamos procedendo com a sua história. Quero fazer aqui uma observação acerca de Isaque, Rebeca e Esaú. É interessante notar, não obstante a demonstração da fraqueza excessiva de Isaque, no princípio deste capítulo, como ele mantém, pela fé, a dignidade que Deus lhe conferiu. Abençoa com todo o sentimento de ter sido dotado com o poder de abençoar. Ele diz, abençoei-o, também será bendito. Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois, agora a ti, meu filho. Gênesis 27 versículo 33 ao 37. Isaque fala como quem, pela fé, tem à sua disposição todas as riquezas da terra. Não se nota falsa humildade, nem desce da posição elevada que ocupa por causa da manifestação da natureza. E verdade que estava a ponto de cometer um grave erro, a fazer o que era contrário ao desígnio de Deus. No entanto, ele conhecia Deus, e tomou seu lugar de acordo com esse conhecimento, dando bênçãos com toda a dignidade e poder da fé. Abençoei-o, também será bendito. De trigo e de mosto tenho fortalecido. E a atribuição da fé é levar-se acima de todas as nossas falhas e suas consequências para o lugar onde Deus nos tem colocado. Quanto a Rebeca, ela teve de sentir todos os tristes resultados da sua astúcia. Sem dúvida, ela pensava que dirigia as coisas habilmente, mas, nunca mais viu Jacó, por causa da sua manobra. Quão diferente teria sido se ela tivesse deixado o caso inteiramente nas mãos de Deus. Esta é a maneira da fé agir e é sempre vencedora. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Lucas 12 versículo 25. Nada ganhamos com a nossa ansiedade e os nossos projetos, apenas excluímos Deus, e isso não é ganho. É um justo castigo da mão de Deus sermos obrigados a colher os frutos dos nossos planos, e não há nada mais triste do que ver um filho de Deus esquecer-se da sua condição e privilégios para tomar a direção dos seus interesses em suas próprias mãos. As aves dos céus, e os lírios do campo, podem muito bem ser nossos mestres quando esquecemos assim a nossa posição de dependência em Deus. Finalmente, quanto a Esaú, o apóstolo trata-o por profano, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, e, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que, com lágrimas, o buscou. Hebreus 12 versículo 16 e 17. Ficamos sabendo assim que um profano é alguém que gostaria de possuir o céu e a terra e desfrutar o presente sem perder o seu direito ao futuro. Isto não é, de modo nenhum, um caso invulgar. Mostra-nos todo mundano que professa ser cristão, mas cuja consciência nunca experimentou os efeitos da verdade divina, e cujo coração nunca sentiu a influência da graça de Deus.